Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, um curso diferente, porque nós apostamos em você. E eu só dou risada assim, depois que eu falo isso, nas aulas em que Mari está. Não sei porquê, não sei, mas você me chama a atenção. Ai, ai. Gente, na aula passada nós identificamos justamente as diferenças entre essas quatro funções sintáticas aqui. Identificamos que o adjunto adnominal ele vai estabelecer uma certa confusão com o complemento, o aposto e o predicativo. Saber fazer essa diferenciação é fundamental para as questões ligadas à pontuação, à identificação das funções sintáticas mesmo, até mesmo a questão de concordância, tá? Verbo nominal. Nós ficamos para fazer ainda duas questões relacionadas ao tópico, para depois entrarmos no processo de regência. Que está FCC 2009. Hoje eu conversei com um casal, Mari, se você estiver me ouvindo, outra Mari. Mari, eu fui me despedir, tomei um choque. A leveza. Eu queria ser assim, uma pessoa leve, delicada. E aí nós estávamos conversando sobre as questões relacionadas a português no que diz respeito à organizadora FCC. A FCC é assim, você faz uma prova, 2, 3, 4, 5. Depois da quinta prova, você sabe exatamente como é que vai ser a sexta, como é que vai ser a sétima, a oitava, a nona. A FCC ela é repetitiva, principalmente nessas questões básicas, informática, português, ali as questões ligadas a direito, questões um pouquinho mais específicas como química, física, ela não tem tanta intimidade assim. Mas no que diz respeito à língua portuguesa, é a glória. Basta vocês fazerem realmente todos os exercícios, tá? 2009. Repita. Ah, foi essa que eu pulei. Essa aqui. Ficamos nessa, não é? Considere, já não é FCC, considere as seguintes frases extraídas do texto. Ele tem, assim, necessidade natural de se comunicar. Sem dúvida, a comunicação, isto é, a troca de mensagens entre as duas ou mais pessoas ou grupos, tem sido desde a origem do homem a principal responsável. O homem é um ser social, isto é um ser que vive em comunidade, em conjunto, enfim. Ele vai apresentar aqui 4 frases. Eu vou pular a leitura das frases, porque como em cada uma das alternativas ele não está apontando o que é que deseja, é melhor que nós identifiquemos logo o que ele deseja. O que ele está nos perguntando. Assim nós evitamos, nós economizamos o tempo. Durante o final de semana, eu fui furtada. O 12º celular de minha vida. Nenhum celular meu quebrou na vida. E eu preciso, essa angústia está me deixando muito aflita. 12 celulares. Eu espero que a conta acabe aí, tá? Mas eu estava conversando com a irmã da amiga com a qual eu estava. E aí ela falou assim, não, Rose, é FCC, eu fui fazer uma prova e fui orientada a não ler o texto, a ir direto para as questões. As questões que nós estamos fazendo aqui, a maioria delas, nós precisamos do texto? Para a maioria, não. Você não precisa. Mas são questões ligadas à interpretação de texto? Não. São questões ligadas à gramática. Então, você tem das 10 questões que normalmente a FCC apresenta, 10 questões que você vai encontrar lá na prova, 2 ou 3 questões são ligadas à interpretação. Se você for bom em interpretação, leia o texto e faça as questões de interpretação. Se você achar que vai perder tempo, você vai logo para as questões de gramática, porque são questões que realmente não necessitam tanto do aparato do texto. E quando necessitam, você pode voltar ao texto e verificar somente o fragmento. Mas isso é interessante para a FCC, não é interessante para o CESP. Mesmo as questões relacionadas à gramática do CESP, você precisa conhecer um pouquinho o texto. Então, para a FCC serve essa técnica, mas para a CESP não serve essa técnica, tá? Ela disse que não acertou nenhuma questão. Primeira afirmação. Se na frase 1 o sujeito estivesse no plural, o verbo deveria ter a seguinte grafia. Tem. Aí a gente vai lá para a frase 1. Ele tem, assim, necessidade natural de se comunicar. Qual é a informação? Alguém tem necessidade de se comunicar. Quem é? Ele. Ele pede para que nós façamos a substituição do ele por eles. Realmente, o verbo ter é um verbo
que apresenta o que nós chamamos de acento diferencial. O que é um acento diferencial? Gente, é um dos verbos mais cobrados em relação à concordância, naquelas estruturas que pedem. Vejam qual é a frase que está correta de acordo com a norma culta de língua portuguesa. Aí, de repente, na frase, um tem no singular, um tem no plural. Se o termo estiver aqueles no plural, meu verbo tem que marcar plural. Mas imaginem uma estrutura longa, atenção da prova, você lê, entende e não observa o acento. Esse acento é um acento diferencial porque em terceira pessoa do singular, eu tenho a mesma grafia da terceira pessoa do plural. Prestem muita atenção, por quê? O verbo ter, pensem num verbo que termine com ter, por favor. Manter. Qual? Esqueçam, vou colocar manter mesmo, porque cada um representou um. Manter. Esse verbo aqui, ele vai seguir o mesmo paradigma de conjugação que o verbo ter. O mesmo paradigma. O que é paradigma? Paradigma é a mesma coisa que modelo, tá? Então, no singular fica mantém, mesma grafia do plural. Mantém. Só que no plural, o que nós temos? Um acento diferencial. Eu vou ter que colocar mantém, o acento circunflexo. Mas este verbo aqui no singular tem acento ou não tem acento? Tem acento. E por qual razão? É um acento diferencial? Não. É porque é uma oxítona terminada em e toda oxítona terminada em tem acento. Então, para o singular do tem, sem acento, porque é monossílabo tônico terminado em em. Para o mantém, eu tenho acento, mas não é um acento diferencial do singular. No plural, eu tenho um acento diferencial. É outro tipo de equívoco que, em uma questão de concordância, acaba aparecendo muito. Porque, às vezes, eu encontro eles, mantém. Você lê, você entende, você visualiza um acento e quer indicar que isso aqui é correto. Não pode. Logo, nas questões de concordância, prestem muita atenção em qual é o sujeito e qual é o verbo que com ele se relaciona. A primeira aqui, se a frase 1 o sujeito estivesse no plural, o verbo deveria ter a grafia do tem no plural. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, a gente já vai fazendo a eliminação. São corretas apenas a B pode ser correta? A D pode ser correta? A E pode ser correta? Foi muito bom a organizadora, muito boa a organizadora para nós, porque nós já conseguimos eliminar. Lá na prova, não aqui, porque minha função é analisar todas as alternativas. Mas lá na prova, eu vou analisar somente a 5. É a 5, mas não é a 5 que vai fazer a mesma diferença. Porque aqui eu preciso somente ou a 3, ou a 4, né? Porque acaba não tendo interseção. Aqui, como a letra A já tem a 5, vamos analisar a 5, tá? Pode ser? Colocada no plural a expressão destacada na frase 2, teríamos a seguinte redação. Tem sido. Isso aí é o quê? Falso. Por quê? Porque aqui é do verbo ter. Já viram que algumas pessoas fazem isso, não já viram? Por que algumas pessoas fazem isso? Eu posso abrir um slide branco? Algumas pessoas fazem isso porque os verbos ler, dar, ver e crer, estes verbos, quando vão para o plural, recebem uma duplicação do E. Pelo seguinte, vamos pegar o verbo correr, por exemplo. O verbo correr, no singular, fica ele corre. Para ele corre, eu mantenho o meu radical e apresento aqui a minha desinência, tá? Para o plural, eu mantenho o meu radical e minha desinência é o em. É a mesma desinência que nós encontramos em vender, por exemplo. Em vender, eu vou seguir o mesmo paradigma. Ele vende, olha o meu radical, e eles vendem.
Opa, já ia escrever direto. E eles vendem. Aqui o meu radical e aqui é o meu paradigma, ok? Ele vai acompanhar este paradigma, esta formação. O verbo ter, notem que ter, o meu plural, o meu singular já é tem. Eu encontro aqui o meu radical? Não, isso aqui, olha, eu vou ter a mesma escrita, porque se eu pusesse isto aqui, como é que ia ficar? Temem. Aí algumas pessoas acabam confundindo o ter com o verbo ver. Reparem o que acontece com o verbo ver. Ele vê. No plural, vai manter o ver aqui, mais o em. Então, esse verbo ver, ele acompanha este paradigma aqui de inclusão. É diferente do verbo ter, que não tem como acompanhar o paradigma de inclusão. Isso aqui não pode acontecer. Belezinha? Posso ir para E? Às vezes, eles relacionam muito o verbo ver ao verbo vir. Ele vem. E no plural, eles vêm com acento diferencial. Hoje, sem acento, depois do novo acordo ortográfico. Tá? Posso voltar aqui, não posso? Mediante essa informação, o que nós marcamos já? Letra C é o nosso gabarito. Mesmo assim, vamos analisar as demais. Na 4, o termo destacado na oração 4 é sujeito simples do verbo ser que o acompanha. A correspondência empresarial é não só um meio de comunicação. Olha, informação, coisa sobre a qual se informa algo. A coisa sobre a qual se informa algo eu chamo de sujeito. É um sujeito de que tipo? Simples, composto, desinencial, elíptico. É de que tipo? Sujeito simples, porque meu núcleo é justamente o termo correspondência. Na 2, só falta 2, né? Sem dúvida, a comunicação, isto é, a troca de mensagem, mas também não tem nenhuma afirmação sobre a 2. Vamos agora entrar num conteúdo que eu odeio a parte de teoria desse conteúdo, porque não existe. O que é a parte de regência, a apresentação de regência? É você expor para o aluno vários nomes ou vários verbos, nomes no caso, substantivos, adjetivos e advérbios, tá? E verbos e identificar qual é a regência de cada termo. Então fica uma aula muito cansativa, quando apenas se apresenta a proposta de... Não, porque é com exercício. Quando é apenas a proposta de teoria, entre aspas. Então, eu passo muito rapidamente por esta apresentação de determinados verbos que vão gerar um certo conflito de sentido para vocês e dou a seguinte orientação. Por favor, façam a leitura de determinados verbos em casa. Aí vocês têm uma sequência com vários verbos e várias variações. Por que eu chamo atenção para verbo? Apesar de regência ser regência nominal e regência verbal. É a regência verbal que vai fazer a diferença lá na prova. Rosa, o que é regência exatamente? Para evitar o silêncio constrangedor, eu mesma respondo. Na verdade, não sei nem por que eu pergunto as coisas para vocês. Regência é você perceber que existe uma relação de atração entre dois termos. Um elemento, ele pede outro elemento, ok? Então, você encontra sempre uma relação entre um elemento que pede e um elemento pedido. Nesse processo de regência, esse elemento que pede pode ser um verbo, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou pode ser um advérbio. Mas você encontra sempre uma determinada estrutura que vai requisitar outra estrutura. Para esclarecer um pouquinho os fatos para vocês. Se eu digo que estou cheia, quem está cheia
de algo. Ok? Então, essa relação entre o cheia, esse pedido entre o cheia e esta coisa da qual se está cheia, é um pedido feito por meio de uma preposição. Estudar a regência é perceber qual é a preposição que está aqui. Qual é a preposição adequada de acordo com a norma culta de língua portuguesa. E, gente, é uma coisa que eu preciso pontuar muito, muito para vocês. Normalmente, mudar uma preposição é mudar um sentido da frase. Vou expor isso de forma mais clara e com exemplo. Estou feliz. Mari, é Dan, né? Mari chega para Dan e diz: amor, eu passei no concurso. E aí Dan vai falar para ela: eu estou feliz por você. Eu estou feliz com você. E eu estou feliz de você ter passado. Mas aí você pode colocar o por com o mesmo sentido. Reparem, duas construções e eu tenho aí o mesmo sentido? Não. Mas eu disse que normalmente uma preposição não pode ser substituída por outra sem alterar sentido. Normalmente a substituição faz com que eu tenha a alteração de sentido e mantenha a minha correção gramatical. Apesar aqui de mudar sentido, eu mantenho correção, tá? Qual é a diferença de sentido? Um é junto e outro é na substituição. Então, você tem aqui, nessa ideia do com, a ideia da parceria. Ele está junto com ela, feliz. E este por, ele está por ela, no lugar dela, feliz. Ok? Então, eu mudo aí o meu sentido da informação. Essa estrutura aqui, por você, está ligada ao feliz, bem como a estrutura com você está ligada ao feliz. Não está? Não são estruturas ligadas ao feliz? Ok. Qual é a classe gramatical de feliz? Qual é a classe gramatical? É um adjetivo. Este adjetivo aqui é um elemento regido ou é um elemento regente? O que é elemento regido? É o elemento pedido. O que é o elemento regente? É o elemento que pede. Este termo feliz é um adjetivo que vai ser classificado como elemento regente. É ele que vai solicitar, por meio de uma preposição, outro termo. Deu para entender direitinho? Identificar qual é a preposição. E, gente... Ah, sim, mas é porque você, nesse momento... Rodrigo, a questão aqui não é uma questão... Quando você estuda a regência, você tem que saber um pouco sobre funções sintáticas, tá? Nós temos duas funções muito importantes ali relacionadas tanto a adjetivos, substantivos, advérbios. Nós temos aqui o complemento nominal e temos o adjunto adnominal. O adjunto adnominal só se relaciona com um substantivo. É o que nós vimos nas aulas 1 e 2 de sintaxe. Belezinha? Eu encontro um complemento nominal como uma estrutura essencial. Mas quando ele pergunta sobre regência em si, ele não está querendo saber se por você ou com você é um complemento nominal ou é um adjunto adverbial. Não está querendo. Ele está querendo saber qual é a preposição que com este termo está relacionado. Independente de essa estrutura ser complemento nominal ou não. Algumas bancas acabam fazendo uma relação. Perguntam, a regência do termo se deve à função de complemento nominal exercida pela estrutura sublinhada? Aí você tem que saber. Mas, basicamente, o conteúdo de regência, ele não requer esse conhecimento mais aprofundado, não. É importante sabermos, tá? Porque ele pode vincular, mas não requisita tão intensamente. Ah, os dois. Porque, olha, quem está feliz por. Quem está feliz com. Eu posso estar feliz por e eu posso estar feliz com.
Eu mudo, no entanto, o sentido da minha estrutura, ok? Uma outra estrutura que muda sentido, e se eu não me engano, para alguns alunos eu até já falei sobre, quando você encontra, por exemplo, o verbo ir. Eu vou à Itália. E eu vou para a Itália. Eu mudei aqui justamente a preposição com a qual eu estou trabalhando. Na construção de cima, eu trabalho com a preposição a, e esse acento grave aqui mostra que existe aí dentro a preposição a, mais o artigo a. Mas regência, por enquanto, na próxima aula nós vamos trabalhar de forma mais atenta com crase. Regência, por enquanto, é analisarmos somente a preposição, belezinha? Esta preposição e esta preposição. Eu mudei o sentido. Eu posso utilizar, então, eu posso falar que eu vou à Itália e eu vou para a Itália sem problema algum. Sem mudar sentido. Aí lá, vocês não estão vendo minha cara, não? Minha cara é de quem quer que vocês digam que não, que muda sentido. Aí eu vou perguntar de novo, muda o sentido? Muda o sentido por quê? Se elas se comportam de forma diferente, elas são diferentes. Falem, por favor. Falem, coloquem em primeira pessoa. Eu estou falando sério. Muito obrigada, Tiala. Em qual das duas é para morar? Ou para levar mais tempo? Ou para. Eu vou para a Itália, eu levo mais tempo na Itália. E eu vou à Itália, eu levo menos tempo, eu sou mais breve. E nós fazemos essa escolha de forma muito adequada no nosso dia a dia. Quando nós vamos dar uma passadinha breve em casa só para pegar alguma coisa, nós falamos assim, eu vou à minha casa, mas é coisa rápida. Se eu quero ir para ficar, eu digo o quê? Eu vou para casa. Ninguém diz que vai à sua casa para levar muito tempo. Eu vou à sua casa, é para levar menos tempo. Deu para entender direitinho? Eu tenho, portanto, preposições diferentes e sentidos diferentes. Isso não significa dizer... E eu comecei a apresentar para vocês essa ideia de preposição no início, com esse foco. Isso não significa dizer que toda vez que eu mudo uma preposição, eu mudo um sentido. Normalmente, eu mudo, mas não sempre, tá? Por exemplo, a casa... Eu falei para vocês do hamster? Hoje eu libertei o hamster no parque. Eu libertei. Ô, amigo, não fale isso não, que deu uma dor de coração. Mas aí falaram para mim o seguinte, que se eu fosse para a escola de veterinária, eles iriam dar o hamster para servir de comidinha para outros bichos. Deu um aperto no coração. Mas por que eu lembrei do hamster? Porque se eu deixasse o hamster... Imagina, um casalzinho. Como é que ia ficar minha casa? A casa está infestada de ratos. Imagina os filhotinhos. E para quem não sabe a história, a Vitória levou para casa sem saber que um hamster era a cara de um rato. Levou dentro de uma caixinha. Quando chegou em casa e abriu a caixa e viu, então ficou com medo. Olha, qual é a informação e qual é o elemento sobre o qual se informa algo? A informação e a coisa sobre a qual se informa algo. A coisa sobre a qual se informa algo eu chamo de sujeito. Estou errada? Chamo de sujeito? Olha, é um sujeito. Este sujeito aqui, em relação a infestar, que é o meu verbo, é um sujeito que pratica ou sofre ação? Ele sofre, então eu vou chamar de sujeito paciente. Beleza. Essa preposição aqui está ligando ratos à infestada, ok?
Ok? Está indicando que ratos é um agente ou é um paciente do verbo infestar? Pratica a ação de infestar ou sofre a ação de infestar? Nós já sabemos que quem sofre a ação de infestar é casa. Isso aqui pratica. Então, eu vou poder chamar essa estrutura de agente. É um agente de uma frase em que o sujeito é paciente. Então, eu vou chamar de agente da passiva. O agente da passiva é aquele substantivo que pratica uma ação em uma construção cujo sujeito é um sujeito paciente. Não, é agente da passiva. Porque ele é um agente de uma informação em que o sujeito é paciente. Por isso que eu chamo de agente da passiva. Deu para entender direitinho? Se eu substituir esta estrutura aqui pelo por, eu mantenho a relação de passividade da construção? Mantenho, não mantenho? Vai trocar algum sentido? Não. Se eu disser que a casa está infestada com ratos, também mantenho? Eu mantenho a relação de passividade. Então, aqui há um exemplo de construção em que eu posso trocar a preposição de pela preposição por ou pela preposição com, mantendo correção e sentido. Deu para entender direitinho? Eu tenho, vejam só, eu analisei pensando em função sintática. Eu analisei pensando em sentido. Lá, ele pode perguntar pensando em regência, utilizando a nomenclatura regência. Qual é o elemento regente e qual é o elemento regido? Elemento regente é aquele que pede. E o elemento regido é aquele pedido. Qual é o elemento regente? Justamente infestada. O elemento regido é a palavra ratos. Deu para entender direitinho? Posso ir, não posso? Aí vem a parte chata. Ah, ainda não é a parte chata. Eu esqueci que intercalei com exercício, para não ficar chato. Traumatizante aquela imagem. Vamos lá. Dá para você me assaltar mais rápido? Eu preciso chegar logo em casa para assistir a novela. Seja sincera, você está namorando comigo ou com minha carteira? Às vezes com os dois. Vamos lá. Eu tenho algum problema de regência aí? Para identificar problema de regência, o que eu procuro? Eu procuro elementos que pedem. Olha, um elemento que pede, um elemento pedido. E avalio qual é a preposição e se há preposição aí apresentada, tá? Porque apontar para uma preposição ou indicar que nós utilizamos uma preposição inadequada é um procedimento de regência. Dá para você me assaltar mais rápido, preciso. Quem precisa, precisa o quê? Quem precisa, precisa de. Eu preciso chegar. E quem chega, chega. Pois é, gente. Vou abrir um slide branco, merece. Vocês viram a preposição a, não viram? Em muitos momentos ela é correlata à preposição para. A preposição a e a preposição para, elas vão identificar uma ideia de movimento. Logo, elas estarão relacionadas a verbos que requisitam movimento, quando elas estiverem ligando um lugar a um determinado termo. Qual é o número do slide, por favor? 34. Então, o que vai acontecer? Se eu encontrar um a com o verbo ir, olha, lembram do verbo ir? Eu vou à Itália? Quem vai, vai a. Por que eu coloco a ou para? Porque este verbo ir, ele está me pedindo um movimento. Ok? O chegar é um verbo também que pede o quê? O chegar dá ideia de quê? Também me dá ideia de movimento. Se o chegar me dá ideia de movimento, eu posso colocar a preposição a ou a preposição de. Porque ele vai requisitar para mim
movimento. A preposição em, quando ela estiver relacionada a tempo, a lugar, ela indica uma ideia de estaticidade. Mas não fiquem se punindo, não. Todo mundo diz que vai no shopping. Para aproveitar a promoção, isso é mais legal. Só que na prova, você vai dizer que vai no shopping? Não, você vai dizer que vai ao shopping. Você vai dizer que cheguei no shopping? Não, você vai dizer que cheguei ao shopping. Entre amigas, você pode chegar no shopping e ficar esperando por ela durante 3 horas. Mas na prova, você vai ter que dizer que chegou ao shopping. Logo, vejam como uníssonos todos vocês erraram. Porque quem chega, não chega em. Quem chega, chega a. Deu para entender direitinho? Ninguém diz que chegou à minha casa. Vai para casa e diz, acabei de chegar à minha casa. Todo mundo fala que acabou de chegar na minha casa ou em casa, tá? E quando você vê esse tipo de equívoco lá na prova, você não consegue reconhecer a falha, porque é algo muito internalizado. Você levantou a mão para me perguntar? Beleza. Excelente, Rodrigo, excelente. Como é que eles cobram isso de vez em quando? Olha, primeiro, se lá no enunciado eles pedirem norma culta, você tem que identificar o que é consagrado como certo ou errado. Aí, se eles, por um acaso, indicarem no enunciado qual a frase que apresenta uma falha na norma culta por estar sendo apresentada de modo informal. Na informalidade, você pode dizer, cheguei em casa. Na informalidade. Mas a norma culta permite que você identifique na informalidade? Não, tem que ser de acordo com a formalidade. Eles gostam muito de apresentar o verbo chegar. Existe algum problema, Deixe-me continuar aqui, só para trabalhar com esse verbo assistir. E aí? Tem alguma falha aí nesse verbo assistir? Na regência desse verbo assistir? Como é que é? Olha, o verbo assistir, e aí entra a orientação mais técnica de regência. O verbo assistir pode significar ver. Então, ele está assistindo no sentido de ver. Se está relacionado ao verbo ver, ao sentido de ver, o verbo assistir é um verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo? Aquele que pede uma coisa, pede um complemento, pede um objeto. Por que ele é transitivo indireto? Porque este objeto está sendo ligado ao verbo por meio de uma preposição. E existe uma preposição específica. Quando ele está sendo utilizado no sentido de ver, ele rege, a preposição a. Então, quem assiste a algo. Se eu vou assistir a um jogo, eu assisto ao jogo. Reparem só. Se eu tive Bavi no Dia das Mães? Teve Bavi no Dia das Mães, né? Então, você lá, Dia das Mães foi dia 11. Dia 11 foi o Dia das Mães. Aí, você planejou desde o dia 3 que iria assistir ao jogo. Você sabia qual é o jogo, não sabia? Então, se você sabe qual é o jogo, este O aqui ele é fundamental, não é? Porque se o O não for apresentado, olha, durante a Copa eu vou assistir jogos. Eu especifiquei quais são? Não. Se eu quiser especificar que eu vou assistir a todos os jogos, eu vou ter que dizer, eu vou assistir aos jogos, porque eu vou dessa forma especificar. Deu para entender direitinho? Não. Aqui é só um paralelo, é o verbo assistir no sentido de ver. O verbo ver, ele é um verbo transitivo direto. O verbo assistir no sentido de ver é um verbo transitivo indireto. Agora, eu só posso assistir ao jogo se esse jogo for especificado, se eu souber qual é. A uma peça de teatro. Por quê? Porque esse um aí
Exatamente, eu não posso tirar o a, porque este a é uma preposição. Aí vejam só, se eu gosto de assistir a peça de teatro do século XVIII, eu especifiquei qual é a peça de teatro? Pode ser qualquer uma ou é uma específica? Determinada? Olha, não. Aí eu vou reformular. Específica porque eu tenho um tipo. Ela é determinada, eu sei qual é a peça? Não. Não, eu só tenho um tipo. No século XVIII, eu tive várias peças, não tive? Eu determinei qual é a peça? Não. Eu só posso ter uma determinação quando eu tenho um acompanhamento aqui do artigo. Aí, reparem. Assistir a peça do século XVIII. Essa estrutura está adequada? Eu gosto de assistir a peça do século XVIII. Está adequada? Por que não está adequada? Não, qualquer peça do século XVIII. Está adequada ou não está adequada? Este a é somente uma preposição. O que nós não temos aqui é um artigo. Porque o artigo, ele determina. Então, eu só posso ter um acento grave se houver uma determinação. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Na impressão de vocês, tem um acento aí? Não. É só para ver se a projeção estava boa ou ruim. Ela está pedindo para ele ser mais rápido. Porque ela quer assistir a novela. Ela sabe qual é a novela, não sabe? Então, é uma novela determinada ou não determinada? É uma novela determinada. Se é uma novela determinada, eu tenho a assistir regendo a preposição a. Isso aqui é uma preposição. Porque quem assiste no sentido de ver, assiste a. Então, a preposição está lá. Novela é um termo feminino que está determinado. Ela sabe qual é a novela. Então, antes do termo novela, eu tenho um outro a, que é um artigo. Como é que eu mostro que aí nessa estrutura eu tenho um a preposição mais um artigo? É através do acento grave. A crase, que vocês chamam o acento grave de crase. Isso aqui, o nome não é crase, é acento grave que identifica crase. E o que é crase? Crase, primeira observação, é um processo de fusão entre duas estruturas iguais. Um a é sempre uma preposição. O outro a é o que nós identificamos aqui como um artigo. A mais a, acento grave no a. Ok? Ele apresentou o acento? Está adequada a frase? Está adequada? Não. Não está adequada porque esta novela, ela é uma novela determinada. Então, obrigatoriamente, eu tenho que encontrar um acento grave. Deu para entender direitinho? Quantas falhas de regência nós temos aí? Aí eu tenho que assistir ao jogo. Por quê? Porque se ele está pedindo pressa, é porque ele sabe qual é o jogo. Então, o contexto ele vai definir isso para você. Ah, ok. Perfeito, perfeito. Aí você tem aqui, e Luiz está apontando para esse ponto, tá? Assisto no sentido de ver, como eu indiquei para vocês, um verbo transitivo indireto, regido aqui, olha, que rege a preposição a. Ele tem outro sentido, que é o sentido de ajudar. No sentido de ajudar, o verbo assistir é um verbo transitivo direto. Então, o que Luiz apontou? Se ele fosse um técnico de futebol, ele iria poder, se ele fosse Filipão, ele iria dizer aqui, me assalte logo que eu tenho que ir para o treino, assistir ao jogo ou assistir o jogo? Assistir o jogo. Porque no sentido de ajudar, ele é um verbo transitivo direto, ou seja, ele não pede uma preposição. O verbo assistir, ele também tem um outro sentido. O presidente da República, ele assiste
na Granja do Torto. O verbo assistir está sendo aí utilizado no sentido de morar. E não é no sentido de despachar, porque a Granja do Torto é a residência presidencial. Então, ele mora na Granja do Torto. Deu para entender direitinho? Na verdade, ela, não é? Eu tenho o verbo assistir no sentido de morar sendo classificado como um verbo intransitivo. E na Granja do Torto é um objeto? Não. Na Granja do Torto é um adjunto adverbial de lugar. Deu para entender direitinho? Se ele é um verbo intransitivo, ele não tem objeto. Agora, ele pede um lugar. E este lugar tem que ser regido pela preposição em. Deu para entender? Porque morar é estaticidade ou é movimento? Estaticidade. A preposição em, quando relacionada a lugar, tem que estar vinculada a um verbo que pede uma ideia de estaticidade. Deu para entender? Vou lá, tá? Eu tenho algum problema de regência aí nesse segundo quadro? Eu tenho algum problema de regência no segundo quadro? Qual é? Ai, gente, é horrível, né? Mas é isso, mas é horrível mesmo, assim. Você tá na paquera, no frisson, com o gatinho. E aí diz, não pode dizer que namora com o gatinho. Você nem pode dizer que namora o gatinho nem com o gatinho, né? Porque senão espanta. Namorar é um verbo transitivo direto. Você não namora com, você namora alguém. Deu para entender? Então aqui, quando ele diz, seja sincera, você está namorando comigo. Esse comigo aqui é porque eu tenho a preposição com, mais o pronome me. A junção desses dois elementos dá comigo, tá? Ou com a minha carteira. Então, isso significa que eu terei aí duas estruturas regidas pela preposição com, o que é um erro. Beleza? As alternativas. As charges apresentam desvios de regência verbal em relação à norma culta de língua portuguesa. Assinale a alternativa correta quanto à regência e ao uso ou não da crase, do acento grave indicativo de crase. Você está namorando a mim ou a minha carteira? Isso está correto? Não, porque namorar não pede preposição. E aqui eu tenho a indicação de uma preposição, é inadequado. Você está namorando eu ou a minha carteira? É horrível, né? Não dá nem... Por que está errado? Eu vou fazer uma orientação. O eu. Eu vou aproveitar essa alternativa para fazer uma orientação para vocês. Me ligaram ontem e eu mandei até e-mail de resposta para a turma inteira. Me ligaram ontem falando assim, tem muitos vídeos de português, eu vou estudar o quê? Gente, tem muitos vídeos mesmo de português, mas é para dar um suporte legal. Você é obrigado a assistir a todos os vídeos? Não. Mas tem alguns vídeos que eu sempre dou a sugestão, assistam, pelo amor de Deus, porque vocês vão ter questões relacionadas e da forma como nós vamos ver a partir de agora de forma muito rápida. Quais são os vídeos? De 1 a 4 do módulo de morfossintaxe. Se você não tiver disposição para de 1 a 4, na verdade de 1 a 5, se você não tiver condições de assistir do primeiro ao quinto vídeo, pelo amor de Deus, vocês assistam ao 3, ao 4 e ao 5. Porque estes vídeos aqui, esses vídeos são vídeos muito aprofundados de um conteúdo que vocês vão encontrar na prova. Vocês vão encontrar esse conteúdo, que é o conteúdo de pronome. Quantas questões de pronome vocês vão encontrar? Se vocês encontrarem 10 questões, direto ou indiretamente falando, vocês vão encontrar no mínimo 4 questões com pronomes. E nós não temos tanto tempo para uma orientação tão aprofundada de pronomes se nós temos um suporte bacaninha aqui, tá?
Em meio a essas aulas de pronome, na primeira aula de pronome, que é a aula 3 de morfossintaxe, eu trabalho com os pronomes pessoais. E os pronomes pessoais, eles são divididos em dois tipos. Os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. E fazer essa classificação dos pronomes pessoais do caso reto e dos pronomes pessoais do caso oblíquo é fazer a identificação também de função sintática e, por conseguinte, de regência. Porque os pronomes pessoais do caso reto, eles vão ocupar, sobretudo, posição de sujeito. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles vão ocupar, sobretudo, a posição de complemento. Eu falo sobretudo porque existem outras posições. Só que essas aqui, elas não vão se misturar. Um pronome pessoal do caso reto não ocupará a posição de complemento. E um pronome pessoal do caso oblíquo não ocupará a posição de sujeito. Deu para entender direitinho? Além disso, dentro da observação dos pronomes oblíquos, nós temos uma observação relacionada aos pronomes li, i, o e a. Porque quando esses pronomes forem complemento, o li, ele só pode ser um complemento de objeto indireto e ele é cheio de frescura. Ele vai ser um objeto indireto regido pela preposição a. Ele não vai ocupar a posição de objeto indireto regido por outra preposição, só pela preposição a, tá? O o e o a, ele vai poder ocupar a posição de objeto direto, ou seja, encontrou o e a na posição de objeto indireto, eu posso identificar a frase como correta? Não. Encontrei o li na posição de objeto direto, posso identificar como correta? Não. O li vai ser um objeto indireto e o a vai ser um objeto direto. Deu para entender direitinho? Como é que este tipo de orientação vai nos ajudar para essa segunda alternativa? Você está namorando? Eu. Quem namora, namora. Alguém é um verbo transitivo direto que pede um objeto direto. O eu é um pronome pessoal do caso reto que não vai ocupar a posição de objeto. Então isso aqui já pode ser eliminado. Tá? Mas, por favor, se vocês tiverem um tempinho para assistir as 3 aulas que eu identifiquei, vocês não vão se arrepender. Eu tenho lá, no mínimo, 6 horas. Mas dá pra gente fazer esse estudo num domingo à tarde, é um dia inútil, gente, pelo amor de Deus, vamos estudar. Eu tenho que puxar, né, pro meu lado, por favor. Mas vocês vão ficar felizes com o resultado. Ou a minha carteira. O problema é somente esse eu. Preciso chegar lá logo a casa para assistir a novela. É horrível essa construção, né? Fica gatinha? Não, não fica gatinha, mas está correta? Não está correta, não? Ah! Muito bem! Você fez de sacanagem, né? Você perguntou só porque sabia que havia uma orientação relacionada a isso. Diga, confesse, confesse. Olha, tem algumas observações relacionadas à palavra casa, à palavra festa e à palavra distância. Não somente a ideia da determinação. Esses termos eles precisam ser especificados. Rose, como assim especificados? Você precisa saber de quem é a casa, você precisa saber de quem é a festa, você precisa saber qual é a distância. É essa especificação que vai possibilitar que estes termos sejam antecedidos por um A que leva ou não acento grave. Aqui, quem chega a. Então, eu tenho uma garantia de uma preposição. Eu costumo falar, durante a aula de acento grave, a aula de crase, eu costumo falar que, num processo de crase, é necessário nós termos 100% de certeza. 50% estão relacionados aqui
a preposição. Os outros 50% eu tenho que batalhar. Então, se este termo casa não está especificado, porque eu não sei de quem é a casa, eu não posso aqui colocar um acento grave. Mas aqui ele não está utilizando exatamente a estrutura da charge. Não, porque aqui ele reescreveu. Ele não pega como apoio a frase daqui, da charge. Ele reescreve a construção. E ele está reescrevendo a construção em todos. Não há uma reescrita de construção? Então, na reescrita da construção, ele já não coloca o termo minha. E você vai ver, Rodrigo, também lá na frente, que existe uma observação sobre o minha, tá? Mas agora não. Aqui, da forma como está, eu já encontro um A adequado e eu encontro aqui assistir a novela. Então, se eu vou assistir a novela, é porque eu vou assistir uma novela especificada, determinada. Eu vou colocar, por conseguinte, um acento grave. A diferença é leve na letra D. Nosso gabarito já é a letra C. A diferença na letra D é justamente esse A, que não vai ter o acento grave, porque a casa não foi especificada nesta construção e não na de cima, tá? Preciso chegar logo em casa, eliminamos. Gente, é horrível. Eu vou à sua casa. Não, nem na casa de alguém, eu vou na casa de minha tia. A gente gosta de colocar o em. Ah, mas é porque você coloca um A. Eu cheguei na casa de minha tia. Quando você não coloca, eu cheguei em casa agora. Mas é um equívoco, é um deslize super natural. É um deslize super natural, mas o concurso sabe que é super natural e coloca justamente para você deslizar. Você precisa internalizar. Chegar é movimento, preposição A. É a letra C. Ah, bem bacana você chamar a atenção para... Qual é o seu nome mesmo? Débora, bem bacana você chamar a atenção para isso, porque é muito de vez em quando que o concurso faz essa sacanagem, tá? Preciso de que... Tirar até esse aqui. De fazer... mercado. Normalmente a gente fala como? Preciso fazer mercado. Esse de não é algo que está no nosso dia a dia. Mas esse de é correto ou incorreto? Porque quem precisa de algo. Preciso de fazer mercado. E aí, na prova, às vezes ele pergunta qual é a estrutura que está de acordo com a norma culta no que diz respeito à regência verbal. Normalmente dizem que isso aqui é falso. O candidato. Por que o candidato acha que é falso? Porque ele não fala esse tipo de estrutura. Nós temos que internalizar que esse tipo de estrutura é sim correta, porque o verbo precisar requisita o de. Mas é de acordo com a norma culta. Um outro tipo de questionamento que às vezes eles colocam. E se eu botasse dá de fazer essa obra em um ano, tá correto? O quê? Dá de fazer essa obra em um ano. Dá de fazer esta obra em um ano. A utilização inadequada do de no lugar do para, tá? Porque o adequado, alguém falou, dá para fazer esta obra em um ano. Mas, desde adiante que está certo? Você já viu algumas pessoas falando assim? Desde adiante. Tenho que fazer boa prova. Mentira, para esse concurso basta fazer uma mais ou menos. Tenho de fazer boa prova. Bom, perguntinha. De acordo com a norma culta,
Qual das duas estruturas é tida como correta? Qual das duas estruturas é tida como correta? Nós falamos mais a de cima ou de baixo? Nós falamos mais a de cima, mas de acordo com a norma culta, a que está correta é a de baixo. Agora, vê se vocês não incorporam o que um aluno falou para mim uma vez, que todas as que ele achava que estavam erradas eram as certas, então ele já não gastava tempo pensando. O que acontece? Vocês já ouviram falar de preposições e de conjunções, não já? O que são preposições? São termos que conectam palavras. E conjunções são termos que conectam palavras ou orações. Eu odeio esse conceito para as conjunções. Odeio. Eu prefiro dizer que as conjunções são estruturas que conectam ideias. E as preposições são estruturas que conectam palavras. Rose, parece muito igual esse conceito. Vejam só. Fábio, de Nívia, chegou. E Fábio e Nívia, eu posso dizer que chegou? Eu tenho que dizer que chegaram. Por que eu tenho que dizer que chegaram? Porque aqui nessa estrutura, na verdade, eu tenho duas ideias sendo passadas. Uma ideia para Fábio e uma ideia para Nívia. Eu vou conectar essas duas ideias para utilizar somente uma oração. Mas a mesma coisa estaria escrita com Fábio chegou e Nívia chegou. Eu junto tudo fazendo essa conexão aqui. Belezinha? Mas eu tenho uma informação para cada termo. Lá em cima, eu tenho uma informação para cada termo. Eu tenho uma informação apenas para Fábio. Este de está conectando palavras, não ideias. Deu para entender? Eu tenho que fazer boa prova. Quantas informações eu tenho aí? Duas informações? Quais? Eu só tenho uma informação, que é a informação de fazer. O verbo ter aqui está informando ou está apenas auxiliando? Como é que eu percebo se ele está somente auxiliando? Ter significa, no seu sentido pleno, possuir. Ele está no sentido de possuir? Não. Então ele perde esse sentido pleno. Isso aqui é o que nós chamamos de dois verbos e apenas uma informação. Isso aqui é uma locução verbal. Ok? Nas duas estruturas, o tenho e o fazer são classificados aqui, olha, como uma locução verbal. A estrutura que pode ser conjunção, pode ser pronome relativo, pode ser, sendo conjunção, ela pode ser integrante, pode ser coordenada, mas ela, na sua natureza, ela não é uma preposição. O que ela está fazendo aqui? Conectando palavras. Ela não está conectando ideias, ela está conectando palavras. É diferente dessa situação, olha. Dizem que choveu. Choveu, peraí. Dizem que choveu. Repita. Ah, não, porque está aqui, olha, com o boa, que é um adjetivo. Eu encontro, ó, chover e dizer. São duas informações, não são? Este que, ele está conectando. Este que, ele está conectando ideias. Ele não está conectando palavras, porque eu tenho duas ideias diferentes. Esse que, ele está conectando palavras, porque eu só tenho uma informação, uma ideia sendo apresentada aí. Este que, portanto, ele está se comportando exatamente como este de. Então, tanto o que quanto o de são
preposições. O que nasceu para quê? Para conectar ideias. E aqui ele está sendo utilizado para conectar palavras. Então, se a responsabilidade de conexão de palavras é de uma preposição, qual das duas construções está correta? A de baixo. Mas, as duas, 90% da população fala, tenho que fazer prova. 10% diz, eu tenho de fazer prova. Então, eles passaram a considerar que as duas, elas são aceitáveis, ok? Mas uma é norma culta. Eles só aceitam a estruturação. E, normalmente, quando essas duas estruturas caem na prova, eles perguntam o seguinte. As duas estruturas são possíveis. Mas qual delas indica maior obrigatoriedade? Mais obrigatoriedade. Então fala as duas para mim. Não, fala para você perceber. Qual das duas é mais incisiva? Incisiva, mais impactante. Olha, eu tenho que fazer a prova e eu tenho de fazer a prova. A mais incisiva é justamente eu tenho de fazer a prova. Mas convencer algumas pessoas que acham que eu tenho que fazer a prova, que eu tenho de é mais incisivo, é muito complicado. Só que vocês precisam internalizar. Isso aqui é menos obrigatório, isso aqui é mais obrigatório. Então, se vocês forem falar para alguém sobre a prova que vocês vão fazer, vocês vão dizer, eu tenho de passar. Para se impor um pouquinho, né? Posso ir? Ou peraí. Não, você tem... Débora me perguntou se muda o sentido. Eu respondi, não, vocês escutaram, mas depende muito de como é que eles vão te orientar no enunciado. Porque a informação é a mesma, só que o tom de obrigatoriedade vai ser alterado. Se eu altero o tom de obrigatoriedade, de uma forma ou de outra, eu estou alterando o sentido. Então, é o enunciado que vai definir isso melhor, tá?